Vamos abrir as nossas Bíblias, livro do profeta Jeremias, capítulo 15. Os que puderem, fiquem de pé. Os que não, permaneçam assentados. Versículo 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15 e versículo 5. Depois vamos abrir em Neemias capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Agora, livro de Neemias, capítulo 1, história da vida de Neemias, filho de Racalias, escrita por ele mesmo, no mês de Quisleu, no 20º ano de Artaxerxes, rei da Pérsia, enquanto eu estava no palácio, na cidade de Suzã, um de meus irmãos, chamado Hanani, veio me fazer uma visita em companhia de alguns homens que havia chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém, como estão os judeus que restaram, aqueles que voltaram do cativeiro, e como está Jerusalém? Perguntei a eles. Eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Que sobreviveram ao exílio estão de volta na província de Judá, passaram por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias não quis saber de comer, pois passava tempo orando ao Deus dos céus. Podem vos assentar, irmãos. Glória a Deus. Temos ouvido acerca do livro de Neemias ao longo de fevereiro e agora o mês de março. Neemias, o personagem Neemias, ele aparece no cenário histórico de Jerusalém no ano 475 e agora ele morre no ano 405, exatamente com 70 anos de idade. Quando ele desce a Jerusalém para restaurar os muros de Jerusalém, Neemias está com 30 anos de idade. E Jerusalém está numa situação de restauração. O livro de Neemias foi escrito para mostrar como Deus é fiel, como a sua palavra é fiel, porque ele havia prometido a Israel que restauraria o seu povo, que daria de volta tudo aquilo que eles haviam perdido, os anos que lhe haviam sido roubados, Deus lhes daria de volta, e ainda mais, Deus restauraria tudo que eles haviam perdido. O muro foi destruído, agora Deus levanta Neemias para restaurar o muro. O templo havia sido destruído, Deus levanta Esdras para restaurar e reconstruir o templo. Sabe o que Deus disse ao meu coração? Nunca faltará Neemias, nunca faltará Esdras para socorrer uma Jerusalém que está num processo de restauração, que está num processo de reconstrução. Deus sempre levantará Neemias para a sua vida, Jerusalém. Eu sou a Jerusalém. Você é a Jerusalém, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração é para falar a pessoas que ainda estão em processo de reconstrução, para falar a pessoas que ainda estão em processo de restauração, estão sendo curadas, estão sendo tratadas. Talvez você tenha dito: Senhor, o pecado que eu cometi foi tão grande, eu cometi muitas dores em pessoas, eu fiz muitos chorarem.
talvez o Senhor não cumprirá tudo aquilo que Ele havia falado para mim, eu não serei mais aquilo que o Senhor falou um dia. Talvez Deus tenha profetizado sobre a sua vida algo para o ministério, mas pelas suas atitudes isso parou. E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que toda palavra que Ele falou a teu respeito ainda permanece de pé, porque Ele é fiel. Deus é fiel. A palavra do Senhor fala em Números capítulo 23, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. O salmista no Salmo 33, ele vai dizer, Ele é fiel em tudo o que faz. Hebreus, o escritor, vai dizer no capítulo 10, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que fez a promessa. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, a sua segunda carta, no capítulo 2, ele vai dizer, ainda que nós sejamos infiéis, se somos infiéis, Ele todavia permanece fiel. A infidelidade do homem diante da fidelidade de Deus. A história de Jerusalém é marcada por momentos de alegria, por momentos de tristeza, por momentos de conquistas, por momentos de guerras, por momentos de paz. A história de Israel, ela é marcada por momentos de choro, de aflição. E diante deste contexto, em muitos momentos eles foram fiéis a Deus, em outros momentos eles desobedeceram a Deus. O reino foi dividido. Depois que Salomão morreu, Roboão assumiu o trono. Jeroboão divide o reino. 10 tribos seguem Jeroboão. 2 tribos ficam com Roboão, Judá e Benjamim. Juntamente com Judá e Benjamim fica os filhos de José, Manassés e Efraim, que passam a viver no reino sul. Estabelece como capital Jerusalém. No reino norte, Jeroboão estabelece capital Samaria. E lá eles constroem deuses e constroem templo, estabelece sacerdotes, levitas, tudo igual no reino sul. Mas eles levantam imagens de escultura e fala, aqui está o vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e lhe fez peregrinar, e lhe fez conquistar a terra prometida. Adorai a Ele, porque o povo do norte subia a Jerusalém do lado sul para adorar o Senhor, e Jeroboão, com medo de perder o povo, fez isto, cometendo grave pecado, levando o povo a uma adoração de deuses pagãos. Samaria nunca foi fiel a Deus, o reino norte nunca foi fiel a Deus. A história dos reis que passaram pelo reino norte, nenhum escapou. Mas do lado do sul agora, muitos pecaram, muitos erraram, mas existiram outros que buscaram a Deus, que arrependeram dos seus maus caminhos, que converteram o coração do povo para se humilharem e buscarem a Deus. No ano 722 a.C., Samaria é cercada pelos sírios e é levada cativo por causa da sua desobediência, por causa da sua corrupção, por causa dos seus pecados. Depois eles regressam da Síria de algum tempo, totalmente misturados, e Samaria nunca mais conseguiu ser fiel diante de Deus, nunca mais conseguiu servir ao Senhor, agradar o coração de Deus. Agora 100 anos depois, a história diz que Jeremias nasceu mais ou menos nesse período. Quem é leitor da Bíblia e já leu o livro do profeta Jeremias, vai ver exatamente a história de um profeta que foi levantado por Deus para corrigir a nação do reino sul, de Judá e Benjamim, e dos filhos de José, que estavam caindo no mesmo erro, no mesmo pecado que o reino norte havia cometido. E Jeremias agora, levantado por Deus, vai denunciar o pecado do povo, vai dizer para o povo se voltar a Deus. Nós encontramos algumas palavras
descritas por Jeremias. Se eu for citar todo o livro, irmãos, nós vamos passar a noite, mas basicamente o livro de Jeremias é baseado na história de Jerusalém. E no capítulo 26, Jeremias fala: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá, que venham adorar na casa do Senhor. Todas as palavras te tenho mandado que lhes fales, não omitas uma só palavra. Bem pode ser que ouçam, e se convertam cada um do seu mau caminho, para que eu desista do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Olha só, Deus chamando o povo para o arrependimento, a fim de que ele convertesse os seus corações, e o mal que lhes sobreviria, Deus se arrependeria e não permitiria que este mal viesse sobre o povo. No versículo 4 ele fala: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, e para ouvirdes as minhas palavras dos meus servos, os profetas, que eu com insistência vos envio, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. No capítulo 5, Jeremias vai dizer: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se podeis achar um homem, se há alguém que pratique a justiça, que busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Deus diz para Jeremias andar pelas praças de Jerusalém, andar pelas ruas. Se houvesse um homem injusto, Deus perdoaria toda aquela cidade. Todos estavam corrompidos. O profeta Abacuque, nesta mesma ocasião, vai se levantar, sendo usado por Deus, no capítulo 2, para denunciar o pecado desta nação. E ele diz no versículo 9: ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, ai daquele que dá de beber ao seu próximo, adicionando à bebida o seu furor, e que o embebeda para ver a sua nudez. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, e dentro dele não há espírito algum. A idolatria. O povo estava vivendo um sincretismo religioso, adorando a outros deuses, oferecendo sacrifícios a deuses pagãos, uma geração má, perversa. Não era apenas o dia do sábado que eles deixaram de guardar, mas era uma vida de prática imunda que eles estavam vivendo diante de Deus. No capítulo 1 de Abacuque, ele vai alertar Israel acerca da sua destruição, e quem os destruiria. Ele vai dizer: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, e vós não acreditareis quando vos for contada. Pois eis que eu suscito os caldeus, esta nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível, é espantosa, dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa a devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Eles ajuntam cativos como a areia da praia, escarnecem dos reis e dos príncipes, fazem zombaria. Eles se riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam.
Então passam impetuosamente como um vento e seguem, mas eles são culpados, esse cujo poder é o seu Deus. Falando acerca dos caldeus, que estava nesse período em ascensão, conquistando reinos. Deus levanta os profetas para anunciar o povo, viria um castigo sobre a vida deles. E o que eles fizeram? Eles não deram ouvidos aos seus profetas. Eles não ouviram os seus profetas. Deus tem levantado em nosso tempo, pastor, grandes profetas, grandes homens de Deus para nos alertar, para nos falar, para nos orientar. E o que nós temos feito? O que você tem feito? O que eu tenho feito? E a palavra do Senhor é esta: não deixe de dar ouvidos aos profetas que o Senhor tem levantado. Não deixem de dar ouvidos aos seus profetas. Eles vos falam a palavra do Senhor. Nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá, no versículo 20, pôs-se em pé e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Nós devemos crer, acreditar nas palavras dos nossos homens de Deus, que Deus tem levantado para nos orientar. Eles são os nossos guias, eles são os nossos pastores, e nós devemos dar ouvidos a eles. Israel, Judá não fez isto. Eles não deram ouvidos à voz dos seus profetas. Eu não vou me ater para a gente não perder muito tempo, mas em uma determinada ocasião, eles pegam Jeremias e lançam no calabouço, porque eles não queriam ouvir mais a palavra do Senhor através da boca de Jeremias. Apenas 3 homens na história da Bíblia foi lançado no calabouço. José foi lançado no calabouço, Jeremias foi lançado no calabouço, e o apóstolo Paulo foi lançado no calabouço. Lá a palavra do Senhor fala que no fundo daquele poço havia lama, e ele ficou enterrado na lama, porque pregou a verdade, porque falou a palavra de Deus. E nesta hora eu quero me referir a você, pregador. Não deixe de falar a verdade, custe o que custar. Não deixe de falar a verdade. Assim como Jeremias não deixou de falar a verdade, isto lhe custou a sua liberdade. Mas o Senhor, Ele cuida dos seus profetas. Glória a Deus. O cativeiro babilônico foi inevitável. Jerusalém não ouviu os seus profetas. O castigo, a consequência do pecado cometido é inevitável. Não pense que você sairá ileso. Não pense que não haverá consequência do pecado que você está cometendo. Porque existe um Deus lá no céu que é justo e fará justiça. Ainda dá tempo de se arrepender, que Deus mudará o seu cativeiro. Israel teve tempo, pastor. Israel teve oportunidade. Só Jeremias profetizou 25 anos a mesma palavra: arrependimento, denunciando o pecado. Mas eles não deram ouvidos à voz do profeta. Agora inicia o cativeiro babilônico. São 70 anos de cativeiro. O cativeiro compreende aproximadamente 606 a 536 antes de Cristo. Mas não pense que foi apenas uma destruição repentina.
Não foi. Quem lê a história, quem conhece um pouco acerca desse assunto, vai saber que foi gradativamente uma destruição atrás da outra. Foi uma destruição atrás da outra. O cativeiro durou 70 anos, mas só de destruição foram 20 anos. Nabucodonosor cerca Jerusalém no ano 605. E exatamente aqui acontece a primeira deportação. Nabucodonosor, juntamente com o seu exército, cerca Jerusalém. E agora, um ano depois, ele recebe notícias da Babilônia. Seu pai morreu. Nebuzaradã, rei da Babilônia, pai do príncipe conquistador, morre. Imediatamente ele já é empossado rei de Babilônia, como sucessor de seu pai. Em Jerusalém, antes de voltar para casa, ele pega estrategicamente, porque ele já conhecia Jerusalém. Quem conhece a história sabe, há alguns anos anterior, ele estava em ascensão, começando a conquistar. Na época, o rei de Jerusalém, de Judá, era Ezequias. Foi acometido de uma grande enfermidade. O profeta Isaías foi enviado por Deus para dizer a ele: prepara, arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Quando ele recebe esta notícia, ele se vira e clama ao Senhor dos céus: lembra do teu servo, Senhor. E Deus se arrepende. Enquanto Isaías ainda estava no palácio real, Deus fala com ele: volta lá e fala para ele que ele terá mais 15 anos de vida. A sua doença era mortal. Todos os povos da terra sabiam que Ezequias, o grande rei de Judá, estava para morrer. Mas milagrosamente, de forma súbita, ele retoma a sua saúde, porque Deus a devolveu. Os povos, os príncipes, os reis da terra vão até Jerusalém para presentear, para cortejar Ezequias, que ora estava à beira da morte e agora está são. Dentre estes grandes que foram a Jerusalém, estava lá visitando o rei Ezequias, o jovem conquistador Nabucodonosor. Como ele estava em ascensão, Ezequias quis fazer uma média com ele e convidou Nabucodonosor para conhecer o átrio, os utensílios de ouro puro. E Ezequias leva Nabucodonosor à casa do tesouro, ao templo. E Nabucodonosor, ele toma conhecimento da grande riqueza que existia em Jerusalém. Ele já conhecia. E agora ele pega apenas alguns utensílios. Ele sabia que tinha mais, porque ele conhecia. Mas ele faz algo que o Senhor falou fortemente ao meu coração. E quem vai registrar vai ser Daniel, no seu capítulo 1, dizendo: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Alguns dos filhos de Israel. A linhagem real e dos nobres, os jovens
em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivesse capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Esta parte me cortou o coração. Nabucodonosor disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse cativos alguns dos filhos de Israel, e especificou da linhagem real. Sabe o que isso significa? O povo estava em pecado, mas os seus filhos não tinham nada a ver com a prática que eles estavam vivendo. Os seus filhos não estavam cometendo o mesmo erro que os seus pais. Mas agora quem está sofrendo? Quem vai ser ferido? Serão os filhos. A semente que os pais plantou, sementes de mal. Deus disse para Israel: olha, se vocês obedecerem, guardar os meus mandamentos, andarem conforme os meus estatutos, estas bênçãos sobrevirão a vocês, até a terceira, quarta geração serão abençoados, e a maldição também. E a palavra do Senhor vai dizer que se tratava da linhagem real e dos nobres de Jerusalém, de Israel. Eram os filhos de rei, eram os filhos de sacerdote, eram os filhos de pessoas que dariam continuidade à história de Israel. Estava sendo levado a continuidade da história de Israel, a continuidade de Judá estava morrendo ali. Eles não teriam mais sucessores. E sabe o que vai acontecer? Jeremias vai registrar no capítulo 14, que começa um grande lamento, de choro, de angústia. Sabe por quê? Porque eram os pais chorando a perda dos seus filhos. Se você está cometendo alguma coisa e estão ferindo o seu filho por aquilo que você cometeu, está tocando no seu ponto mais fraco, está tocando na sua base. Talvez a Bíblia não fala, a história não fala, mas eu imagino eles gritando: Senhor, por que não levastes a mim e deixaste os meus filhos? Porque tocaram neles e não tocaram em mim? Você já viveu esta situação onde seu filho estava enfermo e você clamou: Deus, passa essa enfermidade para mim, Senhor, não deixa meu filho sofrer, meu Deus. Agora imagine a dor desses pais perdendo seus filhos, sendo levados para a Babilônia para serem escravos. O profeta Jeremias vai dizer no capítulo 14, o versículo 2: Judá chora e as suas portas estão enfraquecidas, a sua estrutura foi abalada, as suas bases foram enfraquecidas, e eles sentam de luto no chão. Eles estavam enlutados, e o clamor de Jerusalém já vai subindo. A história vai dizer que os povos dos arredores ouviam o clamor desta gente, deste povo. O lamento era tão grande que os povos arredores ouviam. E agora vai começar uma grande seca. Deus começa a afligir esta nação. Deus começa a trazer o castigo, o juízo, porque Ele é justo. E era por causa da consequência dos pecados que eles estavam cometendo. E Jeremias vai dizer que começou uma grande seca, a terra não chovia, os animais não estavam mais podendo comer, porque os pastos se secaram. Ele vai dizer no capítulo 14,
O versículo 3: os nobres mandam os seus inferiores buscar águas, ou os seus servos. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, ficam envergonhados e confundidos, cobrem as suas cabeças por causa do solo ressecado, pois que não havia chuva sobre a terra. Os lavradores ficam envergonhados e cobrem as suas cabeças, pois até a serva no campo pare e abandona a sua cria, porquanto não há erva. Os asnos selvagens se põem nos altos escaldados e ofegantes, correm o ar com os chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Esta seca que trouxe fome devastou a terra. Todos estavam desesperados, sofrendo. Agora, exatamente neste momento, Jeremias vai proclamar no capítulo 15, versículo 5: quem vai ter compaixão de você, ó Jerusalém? Primeira pergunta: quem vai ter compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se entristecerá por ti? Segunda pergunta: quem se dará ao trabalho de cruzar o seu caminho para saber se está bem ou precisa de ajuda? É um momento de solidão, de abandono. Quem vai perguntar por você? Quem vai procurar saber como você está? Talvez você tenha se queixado. Ninguém intercede por mim. Ninguém nem procura saber, fulano, como você está. Ninguém manda uma mensagem para mim: olha, eu lembrei de você hoje, e aí, está tudo bem? E você está desesperado, porque esta palavra tem sido uma verdade na sua vida, dias após dias, e você olha para os outros e ninguém tem compaixão de você, se preocupam com A, com B, com o tio, com a tia, mas quando chega na sua vez, você é esquecido, você é esquecida. Mas a palavra do Senhor para minha e para a sua vida esta noite é esta: que quem falou para Jerusalém não foi Jeremias, não foi o homem, foi Deus. E o mesmo Deus que fez esta pergunta, Ele deu a resposta em Neemias, porque quando você lê Neemias, exatamente o que eles estavam vivendo: quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Neemias se compadece por Jerusalém. A compaixão que Neemias tem por Jerusalém é tão grande, que ele se entristece, e ele resolve se dar para poder socorrer o seu povo. E Neemias se entristece, e Neemias se dá ao trabalho de perguntar como estão os seus irmãos. Foi Neemias que perguntou: como é que está lá Jerusalém para os seus irmãos? E eles disseram: ó, Jerusalém não está nada bem, as coisas vão mal. E Deus vai levantar um Neemias para se preocupar com você, meu irmão. Jerusalém, você não está esquecida. Jerusalém, há uma palavra de esperança para você nesta noite, Jerusalém, e você será renovada, você será restaurada, porque o Deus que prometeu na sua vida é fiel para cumprir. Glória a Deus. E agora nós vamos, depois desse momento de dor, de tristeza, de lamento, passa-se os anos, são exatamente 7 anos,
de 605, quando Nabucodonosor foi levar cativo e tomar posse de Jerusalém, a 598 a.C., ele volta, e agora ele leva mais utensílios, e exatamente 3.023 cativos, na segunda deportação, e isto foi dito por Jeremias, está na Bíblia. Segunda Crônicas 36 vai dizer a respeito da segunda deportação: Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com algemas de bronze para levar para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Irmãos, eu vou só relatar para a gente ganhar tempo, para poder concluir, irmãos. Jeremias 52 vai dizer no versículo 28 que Nebuzaradã levou para o exílio no 7º ano, 7 anos depois, 3.023 judeus cativos, segunda deportação. Depois disso, 9 meses mais tarde, Nabucodonosor volta para fazer uma terceira deportação, e nesta ocasião ele leva 10.000 judeus, e na terceira deportação ele vai levar o rei Joaquim, o profeta Ezequiel, que profetizou também o cativeiro da Babilônia, e eles não deram ouvidos. Foi levado na terceira deportação, e nesta mesma deportação foi levado Mardoqueu. Quem conhece Mardoqueu, irmãos, já ouviram falar da história de Mardoqueu? Amém, glória a Deus, que é o templo, no tempo de Esther, e os utensílios do templo foram tirados. Segunda Reis 24 vai dizer: naquela ocasião os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, e sua mãe, seus conselheiros e seus nobres e seus oficiais se entregaram, todos se renderam a eles. O livro de 2 Crônicas vai falar: enquanto seus oficiais cercavam, Nabucodonosor veio à cidade. Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e oficiais se entregaram, todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Versículo 13, conforme o Senhor tinha declarado, ele tirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Irmãos, até esse momento, o muro ainda não tinha sido destruído, as portas não tinham sido queimadas, o templo ainda permanecia de pé. E o Senhor me fez entender, através das palavras dos profetas, que nesse momento Jeremias vai se manifestar mais uma vez, vai ser boca de Deus na vida do povo, mesmo vivendo já um período de consequências de pecados que eles haviam cometido e já começado as deportações para a Babilônia. Deus resolve falar através do profeta para dar mais uma chance para eles, e Deus fala com eles para se arrependerem. E mesmo diante desta situação, de toda esta assolação, pastor Tiago, eles ainda não se arrependem. Irmãos, Deus sempre dá uma chance. Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é tolerante. Ele ainda vai tentando fazer você se arrepender, porque quem se arrepende não é Deus que obriga você, é você que tem que se arrepender. Deus espera você tomar uma atitude, e Deus estava segurando os babilônios, que ele fala: Nabucodonosor é meu servo, ele é meu servo.
E ele segura Nabucodonosor para não destruir totalmente, porque ele queria ainda dar mais uma oportunidade para Jerusalém. Eu não sei se você está entendendo esta palavra, mas o pior ainda não aconteceu, porque Deus está te dando mais uma oportunidade. Glória a Deus. Ainda existe uma oportunidade. E exatamente nesse momento, os que foram levados cativos, aqueles que nós falamos no começo, não tem culpa, né? Eles eram os filhos, não tinham cometido o pecado de seus pais, e eles estavam lá na Babilônia, sem nenhuma esperança, estavam lá na Babilônia, tentando ser fiel ao Senhor, rejeitando os manjares do rei, buscando a viver em conformidade com a palavra de Deus, a exemplo Daniel, Azarias, Misaías e Ismael, que estavam ali, vivendo em conformidade com a palavra do Senhor, mas não havia nenhuma palavra para eles. E agora Deus vai levantar Jeremias para falar para eles, exatamente no capítulo 29, eu não vou ler o capítulo 29, irmãos, porque é muito grande, mas ele vai dizer, no versículo 11, se o irmão puder colocar rapidamente, 29, 11, é o versículo áureo deste capítulo, mas ele vai dizer no decorrer do capítulo: olha, vocês casem, prosperem aí, deem continuidade, não se estagnizem, mas deem frutos, porque mesmo na dificuldade, mesmo no momento de crise, de dor, de angústia, Deus estava mostrando para eles que era possível prosperar, que era possível crescer, era possível plantar e colher, mesmo no momento de dor, de angústia. Jeremias 29, 11, a palavra do Senhor fala: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. A palavra áurea, dentre tantas coisas, que aqui este capítulo, Jeremias escreve uma carta. Este capítulo é uma carta escrita para os exilados na Babilônia, e dentre tantas coisas, ele escreve esta preciosidade, Deus falando a respeito deles, que o pensamento que ele tinha, era pensamento de paz, para dar a eles o fim que eles desejavam. O que é que eles desejavam lá na Babilônia? O que eles desejavam lá na Babilônia? O Salmo 137 vai dizer, e eu quero ler pelo menos o Salmo 137, irmãos, porque existiram, pastor, vários salmos do exílio, muitos salmos, mas o 137 é o salmo áureo do período babilônico. Eles falam: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. O que eles desejavam? No que eles pensavam? Lá no cativeiro, em Sião. Sentavam aos rios, à beira dos rios, e se lembravam de Sião, aquele tempo que eles iam no templo e buscavam a Deus, e sentiam a presença de Deus. Que tempo maravilhoso. Talvez você possa estar nesta mesma situação, se lembrando daquele tempo, quando Deus te usava, aquele tempo das promessas de Deus na sua vida, que você entrava no culto, e você vinha para a igreja com lenço, porque você chorava. E nós temos lembranças dos irmãos que vinham para a igreja com lenço, porque sabia que Deus ia falar poderosamente o seu coração, e haveria choro, haveria derramar de lágrimas, haveria a presença de Deus, e o culto ia ter hora para começar, mas não tinha hora para acabar, porque a presença de Deus tomava o lugar, e nós ficávamos horas e horas no culto. O dirigente da igreja falava: irmãos, acabou o culto, mas ninguém saía, porque a presença de Deus estava no lugar.
Como era bom este tempo. E nós nos sentamos para recordarmos e nos tornamos crentes saudosistas, porque nós queremos voltar para lá, para aquele tempo. E eles falam, nós estávamos nos salgueiros, que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Os seus instrumentos estavam pendurados, e eles se sentiam indignos de cantar naquele lugar, porque eles sabiam que o lugar para cantar, para louvar a Deus, era em Sião. Talvez não exista um cântico hoje na sua boca, você não tem motivos para cantar hoje, mas o Senhor te trouxe neste lugar para dizer que os pensamentos que Ele tem ao seu respeito é pensamentos de paz, diz o Senhor, para te dar o fim que você deseja, aquilo que você anseia, que você espera. Deus é fiel para cumprir na sua vida. Por um lado, Jeremias vai escrever esta carta para eles, os exilados. E logo no capítulo 30, Jeremias, usado por Deus, vai expor a situação que eles estavam vivendo. Mas no versículo 17, Deus também tem uma palavra para eles, que estavam lá em Jerusalém, dizendo, porque restaurarei a tua saúde, e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apidar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles louvor, e a voz de júbilo, e multiplicar-lo-eis, e não serão diminuídos, e glorificá-lo-eis, e não serão humilhados. Palavra de esperança, palavra de reedificação, palavra de reconstrução, palavras de louvor. Vocês cantarão novamente voz de júbilo. Mas o pior ainda estava para acontecer, porque o templo ainda não havia sido destruído. O Senhor dá esta palavra de esperança para eles, a fim de que eles se arrependessem. Mas o pior ainda estava para acontecer. E no ano 588 antes de Cristo, Nabucodonosor volta a Jerusalém. E esta quarta deportação é uma deportação diferente, porque quando ele chega em Jerusalém, ele encontra uma resistência. E Deus havia falado através dos seus profetas, que se eles não se arrependessem dos seus pecados, Deus enviaria os babilônios para poder destruí-los. E Deus avisou através do profeta Jeremias, que quando os babilônios chegassem em Jerusalém, que eles não resistissem, porque se eles resistissem, eles seriam mortos. E nas três anteriores não houve resistência, mas na quarta, o rei Zedequias, ele oferece
essa resistência. E essa resistência durou 1 ano e 6 meses. Quem registrou foi Crônicas, Reis e o próprio Jeremias acerca dessa resistência. No capítulo 52 de Jeremias, o versículo 3 fala: a ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade, construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob o cerco até o ano 11º ano do rei Zedequias. Capítulo 39 de Jeremias, ele vai dizer: foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Segunda Reis vai dizer a mesma coisa, no capítulo 25 e o versículo 1, que no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor veio à Babilônia, e a cidade foi sitiada e foi tomada. E nesse momento, Jeremias, ele vai trazer uma profecia davídica para Jerusalém, porque o pior estava para acontecer, Fernando, e eles precisavam passar por este processo, mas antes com uma palavra de Deus. O pior ia acontecer, mas Deus traria, antes de acontecer o pior, Deus estaria trazendo uma palavra de conforto, de consolo para eles. Nabucodonosor ia entrar em Jerusalém, ia destruir o muro, destruir o templo, queimar as portas. E eu vou ler aqui, a palavra do Senhor fala que todas as casas foram queimadas, todas, nenhuma ficou de pé, e todos foram levados para o cativeiro da Babilônia. Só ficou os mais pobres mesmo, foi deixados para trás. Mas antes disso acontecer, Deus alivia o coração do povo, dando a eles uma palavra de esperança. E esta palavra foi dita no capítulo 33, dizendo, versículo 2: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clamem a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Deus estava dando esta palavra para o coração deles, antes do pior acontecer, porque assim diz o Senhor no versículo 4, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade, dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, ele estava falando o que ia acontecer: as casas seriam tomadas, seriam queimadas, viria um grande mal, o terrível mal. Jeremias 25 também vai falar estas coisas, o grande cálice da ira do Senhor. É exatamente nesse momento, Deus fala para eles: olha, clamem a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O pior vai acontecer, por consequência do seu pecado. Deus não vai fazer absolutamente nada, porque o que está acontecendo é apenas uma consequência de tudo aquilo que você plantou. A colheita, ela é obrigatória, a plantação é opcional. Você tinha opção, você tinha escolha,
de plantar esta semente, você optou por plantar. E Deus estava dizendo aqui para eles: olha, este mal é inevitável, vai acontecer. Mas aí Deus vai dizer: todavia, glória a Deus, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. A palavra de Deus permanece de pé. A palavra de Deus é fiel e não falha. Talvez o teu pecado tenha sido tão grande que você imagina: eu nunca vou conseguir o perdão de Deus. E Deus fala para você: todavia, eu restaurarei, eu curarei, eu trarei restauração e cura para a sua terra. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Glória a Deus. Você acredita? Você acredita? Você acredita? Toma posse, meu irmão. O Deus que nós pregamos nesta casa é o Deus poderoso para devolver a tua sorte e restaurar. Glória a Deus. E ele continua: e os purificarei de todo o pecado. Purificarei de todo o pecado. Eu não me lembrarei mais deles. O Senhor é o Deus que purifica pecado. O seu Deus purifica pecado. Será que você consegue entender isso? E Deus, Ele te fala nesta noite: se eu purifico o pecado, você não precisa ficar se lembrando mais dele. O que passou, passou. Agora eu, o Senhor, faço nova todas as coisas da sua vida. Deus faz nova todas as coisas. Ele já te perdoou, Ele já te purificou, Ele é o restaurador da sua casa. Não precisa ficar se lamentando, porque Deus, Ele já te restaurou, meu irmão. Glória a Deus. Ele dá esta palavra de esperança, porque, como eu disse, o pior ainda ia acontecer. E vem, irmãos. E vem. O templo e o muro são destruídos. Toda Jerusalém é saqueada. E agora Nebuzaradã, o livro de 2 Reis, capítulo 25 vai dizer: no 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônico que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. Nós estamos lendo 2 Reis capítulo 25. Nesse momento, o muro de Jerusalém é derrubado. O cronista vai dizer, no capítulo 36 de 2 Crônicas, versículo 19: os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. E Jeremias vai dizer: os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Jeremias 52, eu não vou ler 52, capítulo 12, 52, versículo 12, versículo 13, 14, vai dizer também a mesma coisa. Na 5ª deportação,
Segunda Reis capítulo 25 vai dizer que os pobres são deixados para trás. Ele levou para o exílio o povo e que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás, versículo 12 do capítulo 25 de Segunda Reis, deixou para trás alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos, ou seja, serem escravos na sua própria terra, serem escravos na sua própria terra. O cronista vai dizer a mesma coisa no capítulo 36, somente alguns, o versículo 10, dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá, e naquela ocasião, ele lhes deu vinhas. Jeremias 52 vai dizer a mesma coisa. Os ornamentos do templo e dos tesouros do templo são levados para a Babilônia. Os ornamentos, vai dizer que colunas grandes de ouro são levadas, registrado, eu não vou ler, em 2 Reis 25, 2 Crônicas 36 e Jeremias 52 ainda fala desta situação. E nesse momento, a sexta deportação, eles capturam os sacerdotes, eles capturam o profeta Sofonias, que é sacerdote também, filho de sacerdote. O profeta Jeremias vai relatar no capítulo 52 a respeito deste assunto. E agora, literalmente, Judá fica desolada, sem ninguém. Os profetas, cativeiro. Sem contar que houve alguns fugitivos nesse interim, que foram para o Egito, para cumprir a palavra do Senhor, que eles se espalhariam, e ficariam dispersos pela terra, se dispersariam, e alguns fugiram para o Egito, outros para outros lugares, e os outros para o cativeiro. A terra estava abandonada, desolada, sequidão, tudo destruído, as casas queimadas, templo destruído, muro caído. Sobra para o Jeremias começar o livro de Lamentações. Depois você lê na sua casa, porque nem mesmo o profeta aguenta a situação em que chega a Jerusalém e começa a se lamentar pelo povo. Enquanto isso, Jeremias em Jerusalém se lamentando, Deus vai lá na Babilônia, toma o profeta Ezequiel. Aí ele vai dizer: e o Senhor me levou em espírito a um vale de ossos secos. Olha o contexto que está vivendo Jerusalém, olha o estado que eles se encontram. Deus pega o profeta Ezequiel, Jeremias se lamentando, Deus leva Ezequiel a um vale, ossos sequíssimos, tudo destruído, tudo acabado, e ele fala para Ezequiel: poderás, filho do homem, estes ossos tornar a viver? Haverá esperança de vida nestas condições? Ezequiel imediatamente ele entende que Deus está falando a respeito do seu povo, a respeito da sua terra, que está destruída, tudo acabado, sem nenhuma esperança. Os povos olhavam para Israel e viam: aquilo é uma vergonha, aquele povo ali não tem mais jeito. Irmãos, na história de Israel, se alguém já estudou, já pesquisou, mas este foi o período mais tenebroso da história de Israel, porque foi exatamente o momento em que o povo e as nações pensaram que Israel desapareceria, deixariam de existir literalmente.
A história conta que lá surgiu no cativeiro os 5 grupos, os javistas, os eloístas, os sacerdotistas, os deuteronomistas e os sacerdotistas. Eles se reuniram e começaram a reescrever a história para ficar para os seus sucessores, porque eles já tinham certeza que sucumbiria ao povo, se acabaria. E agora Deus pergunta para Ezequiel: poderás tornar a viver? E Ezequiel olha e fala: Senhor, tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. E o Senhor fala contigo nesta noite. Talvez você olhe para alguém da sua casa que esteja como Jerusalém destruído, esteja como Jerusalém acabado, sem nenhuma esperança. O Senhor, Ele te levanta nesta noite como voz profética e pergunta para você: poderás tornar a viver esse teu primo, esse teu irmão, esta tua esposa, o teu esposo? Poderás tornar a viver o seu amigo, o seu patrão? Eu não sei aonde está vivendo alguém em situação de Jerusalém acabado, mas você nesta hora sabe, e Deus te pergunta: poderás Ele tornar a viver? Há esperança para o teu filho, há esperança para o teu esposo, há esperança. E Deus, Ele pergunta para você nesta noite: poderá viver? Você sabe as condições que se encontra: casamento acabado, está tudo destruído, não existe mais coluna no seu casamento, as estruturas foram todas quebradas, os filhos cresceram rebeldes, um jugo desigual sem precedentes. E o Senhor te pergunta nesta noite: poderás tornar a viver? E Jeremias, e Deus fala para Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza. E Ezequiel começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos, e eles tornam a viver, irmãos. E não será diferente na tua vida, na tua história. Ainda há esperança. Assim como Deus foi fiel para com Israel, fazendo aquele vale de ossos secos reviver, Ele é poderoso para mudar o teu cativeiro, a tua história, a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, passaram-se mais de 100 anos. Eu quero finalizar dizendo isto. Vou até fechar a Bíblia, irmãos. Passaram mais de 100 anos. O cativeiro durou 70 anos. Mas o processo de restauração, olha, 605, Nabucodonosor invade Jerusalém, começa a primeira deportação. O cativeiro vai até 536. 70 anos se passaram, 70 anos foram embora, acabou o cativeiro. Agora inicia o processo de restauração. 535 começa o processo. 535, 475 Neemias nasce. 444 Neemias vai para Jerusalém reedificar os muros. 100 anos. Pecado, 25 anos a mesma palavra: se arrependam, se arrependam. Os profetas são levantados para pregar o arrependimento, não se arrependem. 25 anos foram para o cativeiro. Consequência do pecado, 70 anos pagando pela consequência do pecado. Agora foram restaurados, voltam para sua casa. Começa o processo de regresso para voltar. Eu não vou prender nisso porque já foi a hora, irmãos, agora. Mas eles começam a voltar. Dura um processo de 100 anos, até que o muro seja reconstruído de volta. Deus, Ele diz para você nesta noite: não se desespere, tenha calma, tudo que Ele falou vai se cumprir na sua vida, porque como foi dito no início, Ele é fiel.
Ele cumpre a sua palavra. Ele não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agora saiba de uma coisa: respeite o processo. Respeite o processo, não se desespere. Deus, Ele vai cumprir, mas é um processo na sua vida. Tenha calma, tenha calma. A restauração está em andamento. Deus está restaurando. Em Neemias capítulo 11, nós lemos sobre a história da reabitação de Judá. Os povos começam a voltar, os judeus começam a povoar Jerusalém, eles começam a cultuar no templo, a palavra do Senhor começa a se cumprir, porque eles começam a adoração, eles começam a regozijar, a se alegrar, e é assim que Deus fará na sua vida. Deus vai fazer você cantar. Um tempo novo está chegando, é o tempo da chuva serôdia, é o tempo da chuva temporã, é o tempo de você poder plantar e colher, é o tempo de você ver novamente a sua plantação florida, é o tempo de você ver as bênçãos do Senhor se cumprir na sua vida, é o tempo de cantar, é o tempo de se alegrar, é o tempo de ver casamentos acontecendo, porque não acontecia mais. A noiva chorava, a noiva se lamentava, o noivo não existia porque morreu, mas agora há casamento, há alegria, há festa, e você vai se regozijar no Senhor, porque grandes coisas Ele está fazendo na sua vida. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe esta igreja. Eu entreguei o que Deus colocou no meu coração e falou muito comigo. Faltou a parte do meu testemunho, da minha geração. Igreja, semana passada eu saí daqui com o meu coração ardendo quando o pastor estava ministrando, mas hoje o Senhor confirmou no meu coração, e eu quero falar algo profético para você. Você está pronto para ouvir? Entenda. Há tempos Deus vem pedindo arrependimento da sua igreja. Há tempos Deus vem pedindo arrependimento do seu povo. Deus tem levantado profetas, Deus tem falado, Deus tem falado, Deus tem falado. Avivamento é consequência de lágrima, choro e arrependimento. Mas Deus falou muito forte ao meu coração nessa noite. Deuteronômios 20, do 5 ao 6, diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o odeia, não guarda os seus mandamentos, mas visita até 1000 gerações daqueles que se arrependem. Eu disse para o meu esposo ali sentado, em 2019 Deus mandou a sua ira sobre a terra e muita gente ainda não se arrependeu. Entenda, Deus está clamando por arrependimento do seu povo. Mas se não houver arrependimento, vai ter cativeiro. Mas se tiver arrependimento, até 1000 gerações da sua casa será abençoada. É tempo de lágrima. Deus está chamando a sua igreja para chorar. Sabe qual é a palavra profética? Ou tem arrependimento que sai da alma, ou vai ter lágrimas. O problema é que as consequências virão sobre as nossas gerações. É sobre os nossos filhos. E como Raquel chorava por seus filhos, mães vão chorar porque não se arrependem hoje.
pais vão chorar porque não se arrepende hoje. Eu disse para o Rivaldo, porque 2 meses falando sobre Neemias. E hoje no carro, quando nós vínhamos de Bragança, eu disse, Rivaldo, é que a cada culto eu estou entendendo que Deus está nos chamando para arrependimento. Mas está difícil da gente entender. E eu quero te convidar para esse arrependimento hoje. Você que quer poupar as tuas gerações, sabe, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, não tinha nada a ver com isso, mas pagou por isso. Esquece o relógio. Você vai para casa para assistir televisão. Pode vir o grupo de louvor. Mas é tempo de arrependimento. Eu quero te convidar para ficar de pé. Pensa nos teus filhos. Pensa nos teus netos. Pensa nos teus bisnetos. Se você não está entendendo isso, olha para o cenário do mundo. Olha para o cenário do mundo. O que está sendo preparado aí fora. Se os nossos filhos não conhecerem a verdade, eles não vão sobreviver na Babilônia. Se os nossos filhos não honrarem ao Senhor, eles não sobreviverão à Babilônia, como Sadraque, Mesaque e Abednego sobreviveram longe dos pais. Olha o cenário do mundo. A ira de Deus está vindo sobre a terra e Ele está permitindo. Porque nós, igreja do Senhor, não estamos nos arrependendo. A gente está vindo para a igreja porque a gente quer bens, porque a gente quer carro, porque a gente quer casa, porque a gente quer dinheiro, porque a gente quer alguma coisa. E Ele diz, pedis, pedis, não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Deus falou contigo, sai do teu lugar. Dobra os seus joelhos na presença do Senhor. Se não for por você, que seja pela sua próxima geração. Tem misericórdia dos meus filhos, Pai. Tem misericórdia dos meus filhos. Eu coloquei de manhã no grupo das irmãs, entendendo o que estamos aprendendo no livro de Neemias. Nós vamos voltar com o ministério da intercessão, e dessa vez vai ser com lágrima, vai ser com choro, porque Deus precisa, Cláudia, guardar os nossos filhos. Deus precisa ter misericórdia dos nossos filhos. Das crianças que hoje estão nascendo. Vocês não estão entendendo, né? Quando Zacarias, Sofonias, Malaquias profetizaram, o povo também não entendeu, não rasgou o coração. Hoje é o dia de a gente rasgar o nosso coração. Hoje é o dia da gente rasgar o nosso coração. Enquanto o ministério de louvor canta, você tem a oportunidade de dizer: Deus, eu me rendo por causa da minha próxima geração. Olha só, Deus visita
pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que não o temem, mas é leal até 1000 geração daqueles que se arrependem. E se você entendeu isso, hoje é dia de a gente não se preocupar em ir embora. É dia de a gente dobrar o joelho, chorar e clamar. Se você tem amor à sua próxima geração. De nascer de novo, é tempo de buscar renovo. É tempo de viver a graça antes que se acabe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, o cetro de justiça para governar. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem seu trono sobre nós, Ó Deus, aqui, Senhor, estão os teus filhos, Senhor, que ouviram a voz do Espírito Santo de Deus e estão prostrados diante da tua presença, Senhor, com o coração arrependido. Espírito Santo de Deus, eles ouviram o clamor que mais uma vez tu fez. Eles ouviram e atenderam e estão prostrados diante de ti. Fortalece a fé deles. Eles estão arrependidos. Perdoa seus pecados, perdoa suas falhas, as suas fraquezas. Que eles possam se levantar diante da tua presença, cheio de convicção e certeza do Deus que eles servem. Esse Deus é o Deus de amor, é o Deus de misericórdia, que mais uma vez usou os seus profetas para falar com o teu povo, e o teu povo ouviu a tua voz. Fortalece e dá graça para que eles possam vencer essa peleja, essa batalha. Em nome de Jesus, eu os abençoo, que eles tenham força para continuar te servindo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, sejam abençoados.
sejam fortalecidos para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar. Até tocar o céu. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, podeis assentar. Glória a Deus.